bom, justiça está em ti. Glória a Deus. Aleluia. Teu amor é pra sempre. Deus é bom. Obrigado, Pai. Te agradeço, Senhor. Está saindo aí? Amém. O Senhor é bom. Obrigado, Pai. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus por estarmos aqui reunidos, Pai. Por causa de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou e vive está. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho que nos amou tanto, de tal maneira, que se entregou por nós, que nos resgatou do tremedal de lama do pecado. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, que habita dentro de nós e que nos ensina todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, Tu és o nosso mestre, que ilumina o nosso entendimento e nos concede a revelação da plena vontade, do pleno conhecimento do Senhor, nosso Deus e Pai. Nós te damos graças por esta noite, por vidas sendo alcançadas pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Nós cremos em pessoas sendo geradas para o novo nascimento, seja aqui na igreja local, seja através dessa mensagem pela internet. Cremos que a Tua Palavra chegará com autoridade, poder e com vida, Pai, gerando vida, gerando novos nascimentos genuínos. Em nome de Jesus, há poder na Tua Palavra, há cura na Tua Palavra, há salvação na Tua Palavra, há batismo no Espírito Santo na Tua Palavra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, a graça e a paz sejam multiplicadas. Amém. Vocês estão bem? Agradecemos aqui a nossa equipe de música por esse período abençoado de louvor e adoração. Graças a Deus, Rafael está aí de volta, firme e forte, pulando, ainda que seja só numa perna, mas está pulando, que ele operou o joelho, mas continua pulando. Amém? Ninguém pode nos parar. Aleluia. Como é bom, né, irmãos? Aleluia. Então, vamos falar hoje sobre a primeira Páscoa e a última ceia do Senhor. Amém? Quero fazer por vocês antes uma breve retrospectiva do culto de domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre sermos irrepreensíveis, somos irrepreensíveis, falando sobre o espírito, alma e corpo. E eu queria ter compartilhado essa mensagem com vocês, e tanto está no meu coração ainda, que eu ainda estou despertando isso, para a gente entender que quando a gente está desequilibrado numa dessas três áreas, a tendência é trazer problemas para a nossa vida. Então, quando nós estamos equilibrados, e principalmente quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, certamente que tudo vai dar certo. Amém? Então, é algo para você meditar e lembrar que se você tratar o seu corpo de maneira desequilibrada, seja na dieta, seja na atividade física, você pode trazer alguns danos para a tua vida, para o teu corpo. E se você está trazendo uma vida desequilibrada também nas tuas emoções, se você não está tendo domínio próprio sobre a tua alma, sobre os teus sentimentos, você também pode estar abrindo portas para dano na sua vida pessoal, na sua vida familiar, trazendo prejuízo para você. E você precisa identificar essas coisas e alinhar conforme a palavra de Deus, para que isso não traga prejuízo para a sua vida. Amém? E se a sua vida espiritual também está mais tendenciosa para a área da carne, para a área da alma, das emoções, do que para a área do Espírito Santo, do que uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor, certamente você está fora do aquário, você está fora do mar, do grande mar, do rio de vida, não é verdade? Então a gente precisa alinhar a nossa vida hoje como pessoas espirituais que somos e tendo esse discernimento espiritual para viver uma vida de sucesso. Amém? Foi interessante porque na terça, que agora o nosso culto de ensino é na terça, a Marli também trouxe uma ministração sobre
a vitória pelo sangue de Jesus. Eu recomendo, que tem muitos textos bíblicos ali que foram trazidos para nós, que tais, por si só, já falam ao nosso coração, traz revelação do Senhor para a nossa vida. Se você não veio no culto de terça-feira, no culto de ensino, e não assistiu pelo YouTube, eu recomendo, assista mais uma vez essa ministração da vitória pelo sangue de Jesus, para que você tome posse daquilo que você já é em Cristo. Nós já somos em Cristo, nós somos irrepreensíveis porque é Deus quem nos justifica. Somos justos porque é Deus quem nos justifica. E tudo isso aconteceu por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém? Sabe, irmãos, ontem nós tivemos aqui o período de oração pelos filhos e netos. Olha que interessante, né? É muito bom a gente orar pelos filhos e netos. Isso veio no meu coração no tempo que nós estamos vivendo hoje, numa geração que está corrompendo, tentando corromper as crianças com ideias erradas, com sentimentos errados, do que a gente vê pela internet, que as pessoas estão semeando pensamentos, doutrina de demônios, eu digo até, na mente das crianças, para corromper as crianças. E isso vai trazer dano e prejuízo para essas crianças. Mas as crianças lavadas, guardadas pelo sangue do Cordeiro, elas estão protegidas pelas orações dos pais. Amém, amados? Então, você que é pai, você que é avô, você que é responsável pela educação de uma criança, eu recomendo que você faça parte desse momento de oração. Amém? É uma direção que o Espírito Santo nos trouxe, e eu fiquei imaginando ali aquela quantidade de pais orando, intercedendo e declarando palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos e seus netos também, para que eles cresçam protegidos, para que eles avancem, se desenvolvam. Amém, amados? A oração do justo, ela muito pode de seus efeitos. E foi apenas um período de 1 hora no sábado, de 9h30 a 10h30 da manhã, 1 hora exata. A irmã que estava ministrando a palavra, que era a Adriana, ministrou a palavra, ministrava a oração. Quando foi 10h30 em ponto, ela encerrou, para você ficar com aquele gostinho de quero mais, como nós saímos daqui com aquele gostinho de querendo mais, um período de mais tempo. Amados, eu estava calculando 1 hora do seu tempo, num sábado de manhã, pela vida do seu filho, é muito pouco. Porque tem 30 dias, dentro de 30 dias, equivale a 720 horas. 720 horas. Você está tirando apenas 1 hora, que não é nem o dízimo do seu tempo. Não é nem 10% de 720, que seriam 72 horas. E você está dedicando apenas 1 hora, porque você ama o seu filho. Amém? Porque você ama a sua criança, porque você quer guardar a mente da sua criança. E eu imagino que quando a igreja está reunida, orando intensamente, ela está combatendo o bom combate da fé e está declarando palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Com certeza, eles vão correr, vão crescer na graça e em estatura de varão perfeito. Vão ser um sucesso. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio que serão um sucesso, porque quando eu me converti, meus filhos, o Jade era criança, mas o Jeff já era adolescente, e eu vi que a oração funcionou. Funcionou porque eles são homens hoje de sucesso. Porque desde aquele momento que eu me converti, eu orei por eles e tenho orado por eles e vejo que funciona. E agora tem mais uma bebezinha que eu também oro e eu sei que ela já é um sucesso também. Amém? Olha só, vocês viram aqui o Caio. O Caio, quando era uma substância informe, já congregava aqui. O Caio, antes de nascer, ele já estava congregando aqui. E ele foi apresentado aqui na igreja por nós. Aí viajaram, se mudaram para Natal, moraram um tempo em Natal. Quando ele veio já grande, todo mundo cumprimentava, Caio, Caio. E ele falou, todo mundo me conhece aqui, eu não... Quando você já estava no ventre da sua mãe, a gente já te cumprimentava. Não é interessante? E o Caio é uma criança aí inteligente, abençoada. Amém? Mas, vamos então falar aqui um pouco. Olha, amados, nós estamos aqui com o nosso querido Jesus. Estava falando com Jesus. Jesus é esse irmão aqui com a sua família. Estava falando com Jesus. Jesus estava falando dos seus filhos, que estão aí, cresceram, são uma bênção.
Eu e Jesus, nós éramos diáconos lá no Taguatinga, fazíamos parte do corpo diaconal de Taguatinga. Jesus, como ele é funcionário federal, ele morou um tempo lá em Teresina, pegando um calor de rachar, e agora, graças a Deus, voltou para Brasília, está mais ameno, né? Está melhor, né, Jesus? Muito obrigado pela sua família aqui presente. Então, ele é verbiano aí, antes de mim até, já era lá de Sergipe, né, de Aracaju, do pastor Delry. Graças a Deus por essa família abençoada. E ele contando os feitos do Senhor na vida dos seus filhos, né? Como um pai fica alegre, satisfeito em ver a promoção dos nossos filhos. Os filhos crescendo, os filhos na faculdade, né? A menina dele aí que ou já está na medicina, ou já está lá, né? Ou já está na medicina, ou já é médica, porque a gente já vê, né, com esse olhar. E eu pensando, Deus, que maravilha! Quantos médicos nós temos cristãos? Um médico que eu consultei, ele é crente, irmão, de dar a paz do Senhor para o seu paciente. Crente de verdade. Eu falei, esse cara é mais crente do que médico. É interessante como, e eu fiquei vendo alguns médicos que são crentes, e quantos médicos temos crentes aqui mesmo, na nossa igreja. Nós temos uma irmã também que ela é da medicina, temos aí os estudantes de medicina, Natália, a Ana Luísa, o Gabriel, que bênção, hein? Os hospitais cheios de médicos. Tu imagina esses médicos lá operando, esses médicos consultando, abençoando, impondo as mãos, orando por essas pessoas. Graças a Deus que o Senhor está levantando médicos para cuidar das pessoas. Médicos com um coração de cristão, médicos cristãos de verdade, né? Tem até um médico que ele publica vídeos que ele faz, culto ali no hall do hospital, e ora pelas pessoas, e abre a biblona lá. Ele é mais pastor do que médico, na verdade. Não é interessante como Deus está, com a sua graça e misericórdia, querendo alcançar todas as pessoas, em todo o tempo? Amém? Então, amados, para que a gente não tenha dúvida sobre a Páscoa, a primeira Páscoa, nós vamos falar da primeira Páscoa rapidamente, e a última ceia. Para a gente entender isso no nosso contexto evangélico, qual é a instrução que nós temos para a nossa igreja local. Porque nós temos que conversar primeiro, falar com a nossa igreja local. Amém? Lá fora, cada um segue o seu padrão, mas nós da igreja local, nós temos um padrão bíblico de ser. Nós temos um jeito, verbo da vida de ser, de conhecer as Escrituras. Amém? Então, qual é o significado da celebração da Páscoa para o crente em Cristo Jesus? Eu não ia nem colocar para ministrar ceia, mas enquanto eu meditava, orava, me trouxe, né, para a gente ministrar a ceia hoje. Nós ministramos sempre no segundo domingo do mês, mas para a gente entender que a ceia ela pode ser ministrada todos os dias. Amém? Você pode apresentar, você que estudou no Remo, estudou Aliança de Sangue, você entende isso e sabe que você pode apresentar os elementos diante do Senhor com a sua família, orar, amém? E ali vocês terem parte da comunhão na Santa Ceia do Senhor. Então, qual o significado da celebração da Páscoa para o crente em Jesus? Aqui eu não quero trazer uma discussão, amém? A ideia aqui não é gerar uma discussão sobre os diversos entendimentos religiosos ou tradições humanas e religiosas acerca da Páscoa. Também eu quero trazer um entendimento objetivo para a gente compreender o que é a Páscoa para nós, como devemos agir sobre esse assunto. Então, analisando esse texto, o contexto bíblico, sem buscar profundas abordagens sobre a história, a cultura, ou sobre a religião dos outros povos, né, que defende a Páscoa e tudo mais, e sem esmiuçar todos esses detalhes, porque sobre os elementos da Páscoa, sobre o rito da Páscoa, ou sobre a última ceia também, porque nós não temos condições de tratar desses assuntos aqui, mesmo porque a gente vê no Rema, na matéria Aliança de Sangue, são 7 aulas para tratar sobre a Aliança de Sangue. Então, nós não temos um tempo disponível para isso. Então, a ideia aqui não é ficar gerando discussões se assa o coelhinho, se faz churrasco com coelhinho, se come o coelhinho de chocolate,
ou vice-versa. Amém? A ideia é a gente entender a Páscoa no contexto bíblico para nós que somos cristãos. Até mesmo para a gente evitar esses questionamentos humanos, amém? Que pode acabar nos distraindo como crentes, como cristãos, do real objetivo da Páscoa. Então, segundo a Bíblia, amados, aqui diz que a festa da Páscoa ela foi instituída em conexão com a 10ª praga contra o Egito. A Páscoa, estamos falando da Páscoa primeiro, amém? Então veja aqui, Êxodo capítulo 12, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, eu vou ler Êxodo capítulo 12 aqui, alguns versículos, eu vou estar lendo alguns versículos aqui, eu creio que você vai estar entendendo, porque você é crente, tem o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, e você já tem um entendimento do sacrifício que foi pago de Jesus Cristo por nós. Amém? Então veja só, em Êxodo capítulo 12, versículo 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então, primeiro, veio uma direção da parte de Deus para Moisés e Arão. Amém? Verso 3 diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5 diz, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O verso 6 diz, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O imolará no crepúsculo da tarde. Já está apontando ali para Jesus. Amém? Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Veja só, essa é a Páscoa dos judeus, amém? A instrução que Deus está dando para aquele povo de Israel, o seu povo, o povo de Deus, amém? O povo do Antigo Testamento, o povo que era a referência para as outras nações, que Deus escolheu esse povo para ser referência para as outras nações, amém? Ele fala que naquela noite eles comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Só um parêntese, não tem nada a ver aqui com chocolate, né, irmão? Não tem nada a ver com doçura, né? Ervas amargas. Então, o verso 11 diz, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Veja que o Senhor está dando uma instrução que eles devem comer já prontos para partir. Aleluia. Você está pronto para partir? Um amém. Jesus está voltando. Você está pronto para partir? Amém? Você sabe que nós estamos celebrando aqui a ceia. E a celebração da ceia é até que Ele venha. A celebração da ceia é uma expectativa das bodas do Cordeiro. Amém? Eles estavam comendo a Páscoa, prontos para partir. O Senhor deu a instrução, estejam prontos. Você está pronto? Amém? Então, quando nós estamos celebrando aqui a ceia do Senhor, nós estamos em memória do Senhor, com a expectativa. Aleluia! A expectativa das bodas do Cordeiro, a expectativa daquele grande dia que estaremos com Ele. Amém? Então, aqui nós estamos em espírito, em comunhão uns com os outros, com a igreja e com o Senhor. Amém? Então, veja, comê-lo-eis
apressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Veja que o Senhor está falando que ele vai executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Certa vez um irmão ministrou que as pragas do Egito, elas representavam justamente aqueles deuses. E Deus estava destronando diante do faraó, mostrando que aqueles deuses não representavam nada diante do Deus único, Deus Todo-Poderoso. Então ele mostrava que aquelas pragas eram justamente os deuses que eles adoravam. Então, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O verso 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia! Como diz o pastor Joselito, quando você lê o Antigo Testamento, pega o óculos de Jesus, coloca em cima da Bíblia, para você olhar para a nova aliança, não ficar limitado no Antigo Testamento, mas você ter uma percepção da nova aliança, do Novo Testamento. Amém? E você visualizar o futuro, visualizar o presente, na verdade, que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso que eu estou recomendando para você, assista novamente o culto de terça-feira da vitória do sangue de Jesus Cristo, para você tomar posse da vitória desse sangue. Veja, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A proteção do sangue. O Senhor, o anjo destruidor, ele vendo o sangue, está dizendo que passarei. Ou seja, ele viu o sangue, a presença do sangue, ele pula a casa do povo dele e vai para o outro. Ou seja, o juízo não entraria na sua casa, na casa do povo de judeu, povo de Israel. Deus é um Deus de alianças. Amém? Deus é um Deus de alianças. E Ele é fiel à sua aliança. Ele não revogou a sua aliança. Mas Jesus veio para cumprir a aliança. Amém? E a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Deus permanece fiel à aliança que Ele tem conosco, à aliança que Ele tem com o povo de Israel, com o povo judeu. Deus, Ele é fiel à sua aliança. Amém? A gente precisa guardar essas coisas e entender que nós servimos, cultuamos a um Deus que é fiel para guardar a sua aliança. Aleluia! Ele disse a Moisés que guardaria a sua aliança até 1000 gerações. Oh, glória, hein? O Senhor vai guardar a nossa geração, a nossa descendência, pais, avós que oram pelos seus netos e pelos seus filhos. O Senhor está guardando as nossas orações, as nossas intercessões. Ele está guardando a nossa descendência até 1000 gerações. Aleluia! Nós podemos, como nós ouvimos aqui, e foi até indicado o livro Precioso Sangue de Jesus, nós podemos clamar pelo sangue de Jesus sobre a mente das nossas crianças, para que elas não sejam influenciadas pela perversão deste mundo, elas não sejam corrompidas. Nós podemos clamar também pelo sangue de Jesus na nossa mente também. Amém? Que ela já é purificada. Nós temos a mente de Cristo. Então, se porventura você está sofrendo algum ataque na sua mente, na sua alma, com pensamentos negativos, com sentimentos ruins, se você está tendo desânimo, desânimo é coisa de alma, é uma alma desequilibrada.
é uma alma sem a palavra, é uma alma sem receber a renovação da palavra de Deus. Isso é desânimo. Se você está desanimado, se você está afadigado, então tem remédio para isso. Vá para o seu quarto, se ajoelhe, ore e leia a Bíblia. Amém? Que você vai ver que a Bíblia vai edificar a sua fé, vai renovar a sua mente. Tem remédio para isso. E ainda assim, se você vê que não está tendo resultado, você pode clamar pelo sangue de Jesus. Amém? Então nós estamos lendo aqui o verso 14, diz: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Veja que está nos projetando para Cristo como memorial. Nós vamos celebrar. Aleluia! Então a ceia do Senhor é como um memorial do que também foi feito por nós. Nós vamos celebrar. Amém? Nós devemos celebrar. Aleluia! Você está aqui comigo? Nós devemos celebrar pela fé o que já foi conquistado para nós lá na cruz. Aleluia! Saúde divina nos pertence. Prosperidade nos pertence. Salvação nos pertence. Amém? Então nós precisamos fazer isso como um memorial e celebrar. Mas ele estava dando aqui essa instrução no Antigo Testamento para o povo de Israel, o seu povo. O verso 17 diz: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Veja isso aqui: tirei vossas hostes da terra do Egito. Essa palavra hostes, eu estava lendo, há outras versões que diz: tirei vossas tribos, tirei vossas multidões. Mas o sentido original dessa palavra hostes diz que são exércitos. Então, o Senhor, olha que condição maravilhosa quando a gente para num versículo assim para meditar sobre isso. O povo de Israel estava numa condição de escravos. Estavam sob a dominação do Egito. Eles estavam escravizados e Faraó estava colocando mais jugo e mais peso sobre a vida deles, não é? Então, quando a gente olha para esse versículo com os olhos da fé, com os óculos de Jesus, como diz o pastor Joselito, contemplando aqueles que já estudaram sobre nova aliança, realidades da nova criação, justiça de Deus, amém? Então, quando a gente olha o que Deus já estava declarando aqui: tirei vossas hostes, tirei vossos exércitos, amém? Tirei vocês escravos, não, tirei vocês exército. Deus já via aquele povo como um exército. Aleluia. Você não está pegando não, né? Medita aí um pouquinho nessa coisa. É assim que o Senhor nos vê, como um exército, não como um escravo falido, não como um bichinho. Ele nos vê como um exército. E de fato esse povo se levantou como um exército e saíram a conquistar outras terras, outras nações. Não foi assim? Você conhece a história da Bíblia, você não vê o povo de Israel avançando e conquistando nações e tomando terreno para eles? Porque Deus declarou isso sobre a vida deles. Aleluia! Você está comigo, irmão? Deus declarou isso sobre a sua igreja. Nós somos o exército do Senhor. Nós somos a família de Deus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a raça eleita. Nós somos o povo santo. Nós somos o povo da aliança, da nova aliança. O povo que tem o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Aleluia! Não há o que temer. Amém? Tirei vossas hostes da terra do Egito. Aleluia! Veja aqui, então, o verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios.
Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O Senhor passará. A palavra passará significa pular. Ele vai pular. Aleluia. Da mesma forma, nós temos que tomar posse, quando nós tomamos posse lá no estudo de escatologia, no Rema, de que nós somos a igreja. Nós não vamos passar pela tribulação. Nós vamos subir, vamos nos encontrar com Ele nos ares. Aleluia. Nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Então, o verso 26, ele diz, irmãos: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. Maravilha, hein? Você está aqui, irmão? Eu estou aqui no ensino, amém? Estou fluindo aqui no ensino, amém? Eu sei que às vezes eu fluo de uma maneira mais enérgica, mas eu compreendi que é um momento de ensino, para a gente guardar isso no nosso coração, para a gente aprender. O Senhor falou para aquele povo: fale para os seus filhos, amém? Ensina os seus filhos. Eu lembro que quando a gente não era crente ainda, o Jefter era criança, e nós mandávamos o Jefter para a igreja e a gente ficava em casa. Depois que nós nos convertemos, o Jefter abriu o coração dele para mim e falou: eu só não entendi uma coisa, por que vocês mandavam ir para a igreja e vocês não iam? Às vezes você está só mandando o seu filho como uma obrigação, e você precisa expressar, mostrar para ele a sua adoração. Por que você está aqui no culto hoje? Você não está apenas com o seu corpo presente, o seu coração tem que estar. O seu coração tem que estar envolvido com as coisas do Senhor. O seu coração tem que estar comprometido com as coisas do Senhor. O seu coração precisa estar comprometido com a igreja do Senhor. Se você usufrui dessa igreja, da palavra, do ensino, da unção que essa igreja tem abençoado a sua vida, tem tocado a sua família, tem dado oportunidades para você de abrir portas para prosperar, você precisa estar com o coração envolvido com essa igreja. Você não tem que estar aqui apenas como alguém que é um visitante. Você tem que ser alguém envolvido com a família de Deus. Amém? Eu estava compartilhando com o irmão que eu e a Jussane, quando nós nos convertemos, que nós viajávamos de férias, nós ficávamos com saudade da nossa igreja local. Nós tínhamos saudade dos cultos da igreja local. Então você precisa cultivar isso no seu coração. A sua igreja local é a sua família, é a família de Deus. Se você está frio com a sua igreja local, se você não está se relacionando com o seu coração com a sua igreja local, e se você está apenas servindo por obrigação ou porque alguém te escalou, você precisa corrigir isso no seu coração. Você precisa equilibrar o seu coração com relação a essas coisas. O seu espírito precisa estar envolvido, senão você vai estar numa falha, está fazendo por obrigação, por peso, ou para receber uma recompensa, um olhar, um reconhecimento humano, e a Bíblia diz: pronto, você já recebeu a sua recompensa. Então a nossa recompensa tem que vir do Senhor. Nós não temos que nos importar se os homens estão vendo ou deixando de ver aquilo que nós estamos fazendo, produzindo e nos doando. Nós precisamos fazer com o nosso coração, porque nós fazemos para o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória em primeiro lugar. Amém? Então o nosso coração tem que estar envolvido. Você precisa sair do desânimo, porque a sua alma está influenciada pelos seus sentimentos particulares. Saia do desânimo e venha para a adoração.
Tire a sua alma dos sentimentos e traga a sua alma para adorar ao Senhor. Porque Jesus disse em Marcos 12, 29, se não me engano, que deveremos adorar o nosso Senhor, nosso Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Ou seja, com as 3 áreas da nossa vida: espírito, alma e corpo. Amém? Então, amados, é muito fácil você vencer Satanás. E a Bíblia diz que o maior habita dentro de nós e nós já somos mais do que vencedores. Amém? Nós já somos mais do que vencedores. Então nós precisamos, amados, entender uma coisa: o desânimo não tem que bater na nossa porta. Eu não tenho que vir me arrastando para a igreja. Eu tenho que ativar o Espírito que está em mim e ativar com palavras de fé que eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor e eu rejeito todo desânimo, todo sentimento negativo, eu rejeito na minha vida. Amém? Então, a nossa forma de lidar é combater o bom combate da fé. Agora, irmãos, quando eu estava lendo esse versículo, principalmente esse versículo, é que me chamou a atenção desse momento da gente fazer a ceia hoje também. Faremos no próximo domingo, no próximo segundo domingo também no mês, mas hoje especialmente nós estamos fazendo para que você guarde esse momento com entendimento no seu coração. Em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação do ensino, da instrução do Senhor para você, igreja. Para que você valorize e honre ao Senhor cada vez mais com entendimento. Amém? Eu vou ler de novo esse texto. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel. Ele pulou. O juízo pulou a sua casa. O juízo não entrou na sua casa. O juízo de Deus não veio contra você. Veio a justiça de Deus a seu favor. Veio o resgate. Aleluia. Você está ouvindo isso? Amém? Você não tem motivo para ficar desanimado, não tem motivo para murmurar, para reclamar da igreja local. Você tem que vir com ânimo, com o coração voltado para servir aos seus irmãos e ao Senhor, seu Deus. Amém? Presta atenção. Passou por cima quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Aleluia. O Senhor nos livrou de Satanás. O Senhor nos livrou do inferno. O Senhor nos livrou do inferno. O inferno é eterno. É uma eternidade, não tem mais volta para quem foi para o inferno. É um martírio eterno. O Senhor nos livrou do inferno. Veja aqui, eles dizem: então o povo se inclinou e adorou o Senhor. Irmãos, aquele povo estava debaixo de jugo de escravidão, sofrendo, peso, pesado, trabalho pesado eles estavam tendo que realizar. E Faraó, Satanás, cada vez colocando mais peso, mais jugo. Assim éramos nós, debaixo de jugo de Satanás, debaixo de vícios, de drogas, de alcoolismo muitas vezes, não é verdade? Debaixo desse jugo de sofrimento, de fracasso, de derrota, de compulsão que não conseguíamos ter domínio nem nos controlar. Aquele povo estava debaixo de jugo pesado de Faraó. Então, quando eles recebem essa instrução, eles dizem: olha, o Senhor, nosso Deus, Ele nos livrou, Ele pulou as nossas casas do seu juízo, o povo livre, uau, se inclinou e adorou o Senhor. Uau! Uau! Como nós precisamos meditar nessas coisas. Como eu me lembro quem eu era e quem eu sou hoje, que o Senhor me resgatou. O meu coração se quebranta. O que Ele fez na minha vida, o que Ele está fazendo, o que Ele está me transformando dia após dia, pelo sangue da nova aliança, pela sua palavra, pelo conhecimento da palavra, pela revelação da palavra, irmãos.
nós somos indesculpáveis. Nós não temos direito nenhum de dizer não para Deus. Nós não temos direito nenhum de escolher se vamos servir ao Senhor, se não vamos servir ao Senhor, se queremos servir ao Senhor, se não queremos servir ao Senhor. Nós não temos esse direito, irmãos. Nós não temos esse direito de querer viver uma vida independente de Deus, viver de qualquer maneira, viver segundo as nossas ideias, segundo a nossa vontade, mas você está entendendo isso, irmão? Pelo sacrifício que foi pago, pelo resgate que nos foi concedido, amados. Nós precisamos parar e meditar um pouco mais na palavra de Deus, amados, e tomar temor, e tomar consciência do que somos, do que temos, do que foi feito com a nossa vida. Fomos resgatados do império das trevas, do domínio de Satanás, da escravidão do diabo. Mas às vezes, irmãos, nós estamos ouvindo as mesmas coisas e simplesmente ouvimos, entrou por aqui, saiu por aqui e nem nos emociona mais. Será que você está pronto, igreja, para o dia do Senhor? Se você está tão frio, tão gélido na UTI, que não consegue nem mais se emocionar, porque o seu espírito precisa estar vivo, vivificado e sensível. Aleluia. E esse momento de memorial, de celebração da ceia do Senhor, é um momento que sempre o Espírito me traz para a gente refletir como está a nossa vida. Assim como quando eu vou ministrar em algum funeral, o Espírito Santo sempre me traz a reflexão para aquelas pessoas. Como está a sua vida? Você está pronto para a partida hoje? Se você tivesse que se encontrar com o Senhor hoje, você estaria pronto? Amém? É um momento que a gente precisa refletir. O momento da ceia do Senhor é um momento de celebração. É um momento da gente cultuar o Senhor e agradecer ao Senhor pelo que foi feito, pelo preço que foi pago, que a gente nem imagina. E que o que nos espera, as bodas do Cordeiro. Amados, é um momento de você pensar, eu era um escravo como aquele povo, era no natural, nós éramos escravos espirituais, estávamos pior ainda, caminhando para o inferno. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Esse texto significa sacrifício de Páscoa, envolvendo refeição de comunhão. Portanto, uma espécie de oferta pacífica. Sacrifício da Páscoa. É um sacrifício de comunhão com o Senhor. Aleluia. Amém? Renúncia da minha naturalidade, da minha carnalidade, dos meus interesses, da minha vontade, isso é um sacrifício, para eu estar em comunhão com o meu Senhor, para eu ser um com Ele, eu preciso renunciar os meus sentimentos, as paixões carnais, entende? As obras da carne, para eu estar em comunhão com Ele. Eu preciso renunciar os prazeres da minha carne, porque Ele é santo, o Senhor é santo, Deus é santo, e não é só uma palavra, não é só um cântico, é algo que precisa chegar dentro de nós como revelação da sua santidade, da sua pureza, para nos constranger ao arrependimento das obras mortas. Amém? Então, quando eu lendo esse versículo, o povo se inclinou e adorou. Eu imaginei aquele povo adorando ao Senhor, inclinado, com gratidão no seu coração, porque estavam livres. Gratidão. Obrigado, Senhor. Eu sou livre. Obrigado, Senhor. Eu estou livre.
Sou livre do pecado. Sou livre da maldição da lei. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Então veja, Moisés recebeu as instruções sobre a Páscoa dos judeus e ele passou a praticar com o povo de Israel em comemoração à sua saída do Egito, a saída da escravidão, libertação da escravidão. Então, muitas vezes, Páscoa ela tem um sentido de passagem do anjo destruidor, ou alguns estudiosos dizem que é a travessia pelo Mar Vermelho. Agora, dentro dessas instruções que Moisés recebeu, eu quero que nós, como igreja, que estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, olhemos aqui para o Cordeiro e para o sangue de Jesus Cristo. Dentro de todos os elementos que foram ditos ali. Amém? Então, o Cordeiro lá prefigurava a pessoa de Cristo. Estava ali projetando para Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele tira. Ele não encobre. Ele não passa a mão. Ele arrancou o pecado. Aleluia. Ele nos torna inocentes, limpos, santos para o servir, para estar com Ele. 1 aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, diz assim, irmãos: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato. Glória a Deus. Sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vocês estão compreendendo agora? Está chegando luz? Nós não somos judeus. Nós não temos nada a ver com a Páscoa dos judeus. Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Na King James Fiel fala Cristo, nossa Páscoa. Então veja, Ele foi sacrificado por nós como nossa Páscoa, tipificando a obra expiatória de Cristo no Calvário. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Eu estou indo bem devagarzinho para você assimilar, mastigar, ruminar. Amém? Deixar a palavra entrar, voltar na mente, entrar de novo. Isso é ruminar. Meditar. Amém? Então, a obra expiatória de Cristo, ele estava tipificando a Páscoa, estava tipificando a obra expiatória de Cristo no Calvário. 1 Pedro 1,19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Isaías 53, verso 7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por nós, ele foi humilhado e oprimido. Por nós, pagando o preço do nosso resgate, pagando o preço da nossa salvação, do nosso pecado. Aleluia! Jesus foi oprimido e humilhado. Jesus já foi oprimido, Jesus já foi humilhado. Você não tem que ficar debaixo de autocomiseração, se sentindo humilhado, se sentindo oprimido, se sentindo menosprezado. Você está comigo, irmão? A forma de nós lidarmos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as opressões que Satanás tenta trazer, não é você aceitar os sofismas do diabo,
É você pegar as Escrituras e falar: Jesus já foi oprimido e humilhado por mim, como o meu cordeiro. Isso serve para qualquer área da sua vida. Eu não preciso ser um fracassado, um derrotado. Jesus já sofreu na cruz do Calvário para eu ser próspero, abençoado, bem-sucedido em tudo. Não é na força do meu braço, não é na minha inteligência, não é glorificado seja eu, exaltado seja eu, é a Ele a glória. A Ele a glória. É eu reconhecer que somente pelo sangue de Jesus, é que eu nasci de novo. É pelo sangue de Jesus que eu sou um sucesso, eu sou próspero, eu sou abençoado, a minha descendência é santa, é abençoada, a minha descendência fará obras maiores e melhor, a minha descendência vai conquistar ainda mais, porque o Senhor me abençoa até 1000 gerações. Aleluia! Ele já pagou, sendo o cordeiro, o cabrito, ou o cabrito é o que diz a palavra lá, sem defeito, e cujos ossos não seriam quebrados. Isso falando em Êxodo, no capítulo 12, que os ossos do cordeiro não deveriam ser quebrados. Isso aconteceu com Jesus na cruz, quando foram quebrar os seus ossos das suas pernas, que mandaram quebrar, ele já estava morto e eles não fizeram isso. Se cumpriu a profecia. Então o sangue no ritual israelita se via como elemento de purificação. No Novo Testamento, em Hebreus capítulo 9, verso 14, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus Cristo, nós não temos como explicar isso para as pessoas naturais, nós não temos como explicar isso cientificamente, mas pela fé nós sabemos que é possível, que pode, que acontece. Pela fé nós tomamos posse, nós tivemos a nossa mentalidade renovada, sofremos uma lavagem cerebral da palavra e do sangue do Cordeiro. Nós temos a mente de Cristo, não a mente do fracasso, não a mente da derrota, não a mente da ruína, nós temos a mente de Cristo. A consciência foi purificada das obras mortas. A forma de renovarmos a nossa mente, como o Marli falou aqui na terça-feira, você pode clamar pelo sangue de Jesus na sua mente. Aleluia! Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus na minha mente. Eu rejeito esses pensamentos de derrota, de morte, de depressão, de suicídio. Eu rejeito pensamentos negativos na minha mente. Eu clamo pelo sangue de Jesus na minha mente, Senhor. O sangue de Jesus limpou da mente imoral, da mente crítica. Eu era um crítico da igreja. Eu entrava na igreja e ficava observando e criticando todo mundo. Mas o sangue de Cristo purificou a minha mente. Aleluia! Das obras mortas. Para que eu pudesse servir ao Senhor. Eu não posso servir ao Senhor com a mentalidade impura. Com a mentalidade de derrota, com a mentalidade do Satanás, é mentalidade do diabo. Derrota, fracasso, é mente do cão. Nós temos a mente de Cristo. Aleluia! É isso que a Bíblia diz, eu tenho a mente de Cristo. O sangue de Jesus purificará a nossa consciência de obras mortas. Então, segundo os estudiosos também, o sangue tem o caráter de proteção. E como nós vimos em Êxodo 12, como o sangue protegeu aquelas pessoas. Então veja, os povos antigos diz que a pintura na cor de sangue, a crença dos povos antigos, era que a pintura na cor do sangue, no quadro das portas das casas, afastava os demônios. Eles acreditavam nisso.
Você acredita que o sangue de Jesus afasta os demônios da sua mente, da sua casa? Amém? O sangue de Jesus na sua vida afasta os demônios da sua presença. Aleluia! Então eles acreditavam também, por outro lado, que o sangue na viga superior e nas laterais da porta pode ser visto como purificador da entrada, como uma preparação para a presença do Senhor. Glória a Deus! O sangue de Jesus Cristo nos prepara, Ele nos santifica, Ele limpa a nossa consciência das obras mortas, da carnalidade, do pecado, nos coloca numa condição de justos, de santo, Ele nos prepara para a entrada do Senhor, para o Senhor habitar em nós. Aleluia! É por isso, querido, que durante a ministração do louvor, da adoração e até mesmo de ouvir a palavra do Senhor, querido, você precisa estar espiritualmente conectado com o ministro que vos fala, para você receber da mesma unção que cai sobre mim, para abençoar a tua vida. Você recebe da unção, amado, e você se regozija. Eu aprendi isso quando eu fui à primeira conferência de homens e mulheres do Verbo da Vida. Eu estava ainda estudando no primeiro ano do Rema. E aí eu era acostumado a ir em conferências onde havia um louvor, havia adoração, havia aquela agitação, e aí a gente adorava o Senhor e se emocionava, e o choro escorria pelas lágrimas. E aí eu fui na primeira conferência de homens e mulheres do Verbo da Vida, lá em São Paulo. E aí eu falei, nossa, que estranho aqui, o louvor, são 2 louvores, aí é palavra, e toma palavra. E 2 momentos de palavra. E você recebendo a palavra, e a palavra te enchendo o espírito, a palavra enchendo o seu coração de alegria, a palavra enchendo você de revelação. Não se acostume com a palavra do Senhor, que é espírito e que é vida, e é o alimento para o teu espírito. Não fica aí, mortão, paradão, ouvindo a palavra de Deus sem se alegrar. Movimenta essa carne, movimenta esse espírito. Dá graças a Deus porque você ouve a palavra, porque você entende a palavra, porque você recebe a palavra, porque você entende que a palavra é espírito e é vida, e é alimento para o teu espírito, e ela renova a tua mente. Não fique inerte, não fique assim letárgico, ouvindo a palavra de Deus. Te anima. Ativa o teu espírito. Aleluia. Se movimenta por dentro, irmão. Conecta com o Espírito do Senhor. Aleluia. Considera a palavra, irmão. Porque é pela palavra que você foi gerado. Não foi pela emoção que você foi gerado. Não foi porque você sentiu um arrepio. Não foi pelo muito falar. Não, foi quando você deu atenção à palavra, quando você ouviu a palavra, quando você considerou a palavra, quando você passou a obedecer a palavra, quando você passou a praticar a palavra, ela te gerou para uma nova vida, de futuro, de sucesso. Amados, o povo do Antigo Testamento, eles tinham tanta reverência à palavra do Senhor, que para escrever, os escribas tinham que ficar separados. Eles não poderiam errar uma letra. E lá em Neemias diz que quando eles relevantaram os muros, e Neemias foi ler a palavra do Senhor, eles permaneceram todos de pé, ouvindo a palavra do Senhor. Não era sentado no ar-condicionado, não. Uma vez eu ministrei numa festa de casamento, e eu estava tão emocionado, que eu esqueci de mandar o povo sentar. E o povo ficou tudo em pé ali ouvindo, as mulheres de salto alto, né? Ouvindo a palavra. No final, aqui uma reclamou, você podia pedir para sentar. Eu falei, agora pode sentar. Passou. Mas foi bom porque teve um resultado positivo. Todo mundo prestou atenção na palavra. E foram abençoados com a palavra. E não era festa de crente não, irmão. Era todo mundo na cerveja. Eu acho que foi até bom eles ficarem em pé. De repente, eles sentados iam bater papo um com o outro. Amém? Amados, nós precisamos ativar em nós o espírito da fé, o desejo de querer ouvir a palavra de Deus. O desejo de
receber da palavra, da revelação da palavra. Amém? Não se acostume com a simplicidade da palavra da fé. Tem pessoas, amados, que acham que a palavra da fé é muito simples e que não deve ser valorizada. Estão perdendo. Tem pessoas, amados, que elas deixam de ir para as conferências, para reuniões, e falam, não, mas só vão falar a mesma coisa. Então, não vai servir para você, não vá, fique em casa. Você entende? Se você não honra a palavra, você não tem nada a receber dela. Mas nós precisamos ativar dentro de nós o desejo, a fome, o anseio pela revelação da palavra de Deus. É Deus falando comigo. Amém? Eu quero Deus falando comigo na palavra. A canção, qualquer canção que você ouvir, ela vai te emocionar. Até uma canção do mundo que você ouviu do tempo que você não era crente, que tomava umas cachaça, que você começar a ouvir, sei lá, pezinho. Vai querer começar a dançar o forró. Vai te emocionar, vai lembrar daquele tempo. É a alma. Mas a palavra, ela vem seca. O pão asmo. Para te encontrar. E te vivificar. E renovar a tua mente. Amém? Mas então, esse parênteses aí, você guarda no seu coração. Então, a Páscoa, irmãos, era profética. Mas os judeus, eles não reconheceram. Eles não compreenderam. Mas você vai compreender. 2 amém. Minha mulher compreendeu. Aleluia! Paz lá em casa. Eu e minha mulher estamos em paz. Ela está me compreendendo. Glória a Deus. Aleluia! Porque a paz no lar é quando o marido entende a mulher entende o marido, é ou não é? Quando um não entende o outro, é confusão. Mas quando um está entendendo o outro, é paz. Entende? Aí nós temos que orar para que haja paz. Então veja, a Páscoa era profética. Os judeus não reconheceram o cumprimento daquela profecia. Eles não entenderam que o cumprimento da profecia da Páscoa ocorreria com a morte de Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Veja aqui, Mateus capítulo 26, enquanto Jesus participava da última ceia com seus discípulos. Mateus 26, em celebração da Páscoa. Nós falamos da primeira Páscoa, vamos falar agora da última ceia. Amém? Nós vimos que da Páscoa lá de Êxodo capítulo 12, tudo projetava para o sacrifício de Jesus Cristo. Você que é crente, você consegue enxergar isso, não consegue? Consegue, né? Sem precisar de ficar esmiuçando detalhes. Você é crente, você tem o Espírito Santo, você consegue ver que o cordeiro que estava sendo tratado lá era uma palavra profética para que se cumpriria em Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. Na versão NVT, diz assim, partiu-o em pedaços e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele estava aqui representando, ele celebrando a Páscoa dos judeus do Antigo Testamento e celebrando a Páscoa, aquele judeu também. Jesus era judeu, amém? Ele celebrando a Páscoa juntamente com seus discípulos. E deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A versão NVT diz, tomem e comam, porque este é o meu corpo. Este ato simbólico é com esse entendimento, é pela fé, esse pão moído é o corpo de Jesus Cristo. É pela fé, amém? Significa comunhão, sacrifício da Páscoa, sacrifício da comunhão. A seguir ele tomou um cálice e tendo dado graças, a versão NVT diz, ele agradeceu a Deus pelo cálice, o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos. Verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. A NVT fala, é o sangue que confirma a aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A NVT diz, ele é derramado
como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Remissão, essa palavra remissão significa libertação, como de escravidão, como de prisão, perdão completo, remissão. Remissão dos pecados, perdão completo, perdão dos pecados, corretamente deixá-los ir, como se não tivessem sido cometidos. Remissão de sua pena. Glória a Deus. Aleluia. Inocente. Está feliz com isso, não? O Senhor diz, você é inocente. Você é inocente. Você é inocente. Não, mas foi muito grave aquele pecado que eu cometi. Você é inocente. É Deus quem te justifica. É pelo sangue de Jesus Cristo. Você é inocente. Aleluia. Como se nunca tivesse pecado. Nunca. O Senhor olha para mim e para você, para um nascido de novo hoje, que chegar aqui, pode ter cometido os pecados mais graves na humanidade, que todo mundo queria apedrejá-lo. Mas se ele entrar aqui, reconheceu, ouviu a palavra, aceitou a palavra, creu com o coração, confessou Jesus como o Senhor, Jesus fala, vem inocente. Vem inocente. Teu passado ficou lá fora. Você agora é uma nova pessoa. É como um bebezinho. Deus nos olha como ele estivesse, como a gente olha para um bebê, inocente. Ou você olha para um bebê e já condena ele? Não, né, irmão? Só os abortistas fazem isso, né? Nós não fazemos isso, amém? Nós olhamos para um bebê e olhamos, é inocente. Deus olha para mim e para você e Ele nos vê inocentes. Deus nos vê inocentes. Deus nos vê justos. Deus nos vê irrepreensíveis. Por quê? Porque não são pelos seus atos, é pelo sangue. O poder do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso, irmãos, que nós precisamos, nesse momento de ceia, celebrar o Senhor. Amém? Adorar o Senhor. E ele diz, e digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco, no reino de meu Pai. Verso 29 diz, prestem atenção ao que eu lhes digo, não voltarei a beber vinho até que ele... Aqui é na versão NVT. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Glória a Deus. O Senhor está com expectativa de nos encontrar nas bodas do Cordeiro para beber um vinho novo. Um momento de comunhão plena, da plenitude dEle, da presença dEle. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então o Senhor, Ele bebe o cálice para ilustrar que o sangue de Jesus precisa ser aplicado nos nossos corações, para purificar os nossos corações dos nossos pecados e sermos redimidos. Ele faz aquele momento para os discípulos para mostrar isso. Da mesma forma, ao partir o pão como ilustração da oferta do seu próprio corpo, que sofreu por nós quando foi mutilado, espancado e perfurado. Por isso que o corpo foi despedaçado, partido em pedaços, para representar aquele momento da cruz que ele sofreu, mutilado, espancado e perfurado. Ao término daquela última ceia com seus discípulos, em que ele celebrava a liberdade dos seus antepassados. Ele estava ali na Páscoa, celebrando a última Páscoa dos seus antepassados. Mas agora era uma nova aliança. Amém? Ele falou, é uma nova aliança. Jesus instituiu a nova aliança, a ceia do Senhor, como símbolo da redenção da humanidade, da escravidão do pecado, da doença e da redenção da doença e da miséria para sempre. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo é
a nossa Páscoa. Então, amados, a nossa Páscoa bíblica se consuma em Cristo. Então, em Cristo, amado, fica instituído um novo memorial, não mais o da Páscoa dos judeus, mas a Páscoa da nova aliança, a Páscoa do memorial da ceia do Senhor. Amém? Cristo é a nossa Páscoa. Então, quando o cristão comemora a morte do Senhor até que Ele venha, nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor. Aleluia! A nossa Páscoa, a nossa celebração de Páscoa, não necessariamente tem que ser depois da Sexta-feira Santa, instituída pelos homens. A nossa Páscoa é sempre que nós estamos participando da ceia do Senhor. Nossa Páscoa, nossa passagem, nossa libertação da escravidão, passagem deste mundo para o reino do Filho do seu amor. Passagem da saída do império das trevas, onde Satanás era o faraó na nossa vida, nós fomos arrancados dele. Transportados para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa Páscoa, crente. Não é a Páscoa que o mundo dita para vender chocolate e ovo de Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Cordeiro que foi morto, que tirou o pecado, a dominação do pecado, a compulsão do pecado que nos consumia. Aleluia! Somos livres. Então, amados, lá na cruz foram abolidas todas essas festividades mosaicas. Amém? Porque elas funcionaram apenas como sombras das coisas futuras, das coisas espirituais, pertencentes a essa dispensação da graça. Aleluia! Assim, a nossa Páscoa é celebrada sempre na ceia do Senhor. Você pode dizer Feliz Páscoa, toda Santa Ceia. Não diga Feliz Páscoa só no dia que eles estiverem vendendo ovo de Páscoa, não. Só no tempo que você vê o coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, sei lá, assim. Amém? Mas sempre que tiver a ceia do Senhor, você pode dizer Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa. Você passou da morte para a vida. Aleluia. Passou do império das trevas para o reino dos céus. Feliz Páscoa, meu irmão. Amém? Não deixe um sistema dominar sua mente. Amém, amado? É por isso que essas datas colocadas assim, amados, eu sou contra essas coisas, porque não são essas datas que nós temos que comemorar. Nós temos que celebrar o ato, o fato. Cristo em nós, a esperança da glória. Celebrarmos a nossa comunhão e libertação. O Senhor Jesus nos conquistou com sua própria morte. Amém? Então, pela fé nós podemos, amados, ter a expectativa das bodas, a ceia das bodas do Cordeiro, onde nós nos reuniremos como família de Deus por toda a eternidade. Amém? Eu sugiro a você, para que você que tem interesse em estudar, se aprofundar nisso, a mesa que fala, é o livro A Mesa que Fala, Trazendo a Santa Ceia para a Vida, do Kenneth W. Hagin. Amém? Esse é o nosso posicionamento como redimidos em Cristo Jesus. Eu espero que você consiga compreender isso, tão fácil, tão simples. Amém? A nossa ceia, Cristo é a nossa Páscoa. Não é porque é domingo de Páscoa, segundo o calendário dos homens. É porque Cristo é a nossa Páscoa. Livres. Amém? Somos livres. Graças a Deus por isso. Somos livres. Aleluia. Pai, obrigado pela sua santa palavra. Eu te agradeço pela instrução do Senhor.
Pai, que a instrução não venha apenas no campo da informação sobre a Páscoa, mas que ela venha a instrução no campo da revelação, no espírito humano de cada um de nós, desse poder maravilhoso que foi liberado, que nos ressuscitou com Jesus Cristo e que estamos assentados com Cristo à direita de Deus o Pai. Senhor, que nós possamos receber dessa revelação dia após dia, a cada instante, e nos regozijarmos e nos alegrarmos com essa maravilhosa graça do Senhor, com a bondade do Senhor, com o nosso Senhor Jesus, que é a nossa Páscoa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Tem alguém aqui